Não, a primeira questão, eu vou dizer para você o seguinte, eu vou dizer os fundamentos formais deste retorno. Não sei se vocês sabem, também não precisamos também estar muito atento à formalidade do que vem a ser. Mas a lógica geral do Plano São Paulo, do Estado inteiro, é que eles definem uma norma, uma lógica para o Estado inteiro, e isso foi feito, a questão de uns 20 dias atrás, nesta etapa, com relação à possibilidade de algum retorno às atividades presenciais a partir do dia 8 de setembro, e estando a região de saúde há 28 dias na zona amarela. Feito isto no decreto estadual, cabia ao município, ou cabe ao município dizer, olha, aqui neste município, o Plano São Paulo pode ser adotado. Foi exatamente o que aconteceu com Sorocaba na sexta-feira passada. Então, na sexta-feira passada, houve um decreto municipal dizendo que as escolas privadas e as estaduais também, só se situou as municipais, as escolas podiam adotar um procedimento de retorno às atividades presenciais, sempre gradual, progressivo e adotando todos os protocolos previstos pela saúde e que foram repetidos pelo decreto e que nós vamos depois tratar desses protocolos. Então, nós vamos encaminhar a nossa reunião da seguinte forma. A mim cabe dar esta notícia desta autorização municipal, né? Houve o município, um minutinho só que eu já vou voltar lá, que aconteceu um problema aqui. Isso, o município decretou a possibilidade desse retorno. Digamos que estão retornando à atividade presencial, no caso da educação infantil, a partir do dia 8 de setembro. Nós temos um protocolo todo escrito e que será discutido, a Maura vai apresentar para vocês, vai discutir o protocolo aí. Como dar-se-á este retorno? Então, isso a Maura explica e nós conversamos com os pais a respeito disso. Realmente, nós também vamos fazer hoje, ao final desta reunião, vamos disponibilizar para os pais uma coisa que eu costumo começar por ela. Estava esperando chegar um pouco mais de gente. Toda esta oferta, essa possibilidade de retorno presencial, será opcional para os pais. Os pais decidem se continuam com a forma remota, a forma que a gente vem oferecendo a educação infantil. Os pais optam, ou continuam na remota, ou decidem por retornar à escola. Por que eu digo isso bem no começo? Então, vou reiterar, repetir isso aqui. Ao final desta reunião, e por um prazo depois que Gabi, Maura e Michele dirão, vão optar se querem retornar ou se vão esperar mais um pouco e continuar com a atividade remota. Então, é opcional, realmente, optam os que querem voltar. A forma como voltarão, a Maura vai explicar no protocolo. Uma coisa importante dizer para vocês. É lógico que, quando a gente não tem esse número, há possibilidade das turmas serem reagrupadas. Ou seja, eu tinha uma infantil 3A, B, C ou D, que, dependendo da opção pelo retorno, poderá outra divisão. E, eventualmente, também ficar com outra professora. Então, poderá acontecer. Mas isso vai acontecer, depende muito do retorno, essa consulta que nós estamos fazendo. Então, a gente ouve muito falar de pesquisa, você vai voltar.
Agora nós estamos fazendo pesquisa. Vamos consultar, ao final, a opção dos pais. Então, repetido, poderá acontecer da classe, do grupo, o ensalamento das turmas ser diferente daquilo que vinha acontecendo antes da parada, e mesmo durante esses tempos, poderá acontecer isto. Nós podemos dizer como será isso hoje? Não poderemos. Nós só poderemos fazer isto a partir da confirmação dos pais pelo retorno ou não das suas crianças. Dá para entender? Quer dizer, nós não podemos, vamos admitir que uma determinada turma eu tenho a opção só de duas crianças querendo voltar. E de outra turma, da mesma idade, o mesmo infantil 3, que deu exemplo, naquela turma tem 12. Evidente que não tem lógica ter uma turma com 2 e uma turma com 12. E ficar com os dois emitindo as atividades online numa classe ou na outra. Então, realmente, tanto no infantil, também pode ser que tenha pai aqui, isso vai acontecer, aliás, vai acontecer na escola como um todo, sempre que necessário e conveniente, nesse momento, nós poderemos modificar o ensalamento original. Isso será sempre comunicado aos pais, conversado com as famílias, e o acolhimento das crianças será sempre levado em conta em primeiro lugar. Tá certo? Então, se o fato de não estar exatamente na mesma classe não significa que a professora que tem tido contato com as crianças não terá mais. Mas esse pente fino, quem vai fazer é Gabi e Michele com as professoras. Só estou dizendo o modo geral da possibilidade. Dito isso, então é o seguinte. Agora, ao final dessa reunião de hoje e até 48 horas, os pais optarão se retornarão ou não. A pergunta que se faz, e pode mudar de ideia depois? Lógico que pode. O que não pode acontecer é o seguinte, num belo dia eu decido ir e mando, sem avisar. Não pode. É lógico, para cumprir todo o protocolo, isso não será possível. Ou ao contrário, eu vou deixar de ir e vou assistir online. Qual vai ser o nosso procedimento? Semanalmente, até a quinta-feira, os pais podem mudar a opção. Então, optei por ficar no remoto. Na segunda, na terça. Agora eu resolvi que eu estou interessado em mandar meu filho para o presencial. Então, eu vou até quinta-feira, comunico, o colégio dá a resposta e, a partir da segunda, a criança pode voltar. E vice-versa. Está na escola, não, prefiro voltar para online. Também comunica até quinta e volta na segunda-feira. Em linhas gerais, o funcionamento é esse. Mas é evidente que... Por que nós estamos fazendo essas reuniões? Primeiro, olha, nós fizemos todo esse processo com todos os professores de todos os segmentos da escola. Inclusive, fizemos uma discussão com os professores a respeito, com uma equipe técnica chefiada pelo Andres de Oliveira, vocês devem lembrar dele do tempo do Mandetta, e que veio online, conversar com os professores numa reunião na semana passada, terça ou quarta-feira, e inclusive existe um compacto dessa reunião, que os pais poderão acessar, nós vamos disponibilizar isso, aliás, está no site do colégio, esse compacto, que os nossos professores participaram, perguntaram, e o nosso comitê, que a Maura vai falar sobre isso, participou e discutiu muito sobre esses procedimentos no retorno às atividades presenciais. Então, vamos lá. Ditas as linhas gerais, estarei à disposição também, tanto dos que estão em dúvida agora, como os que chegaram tarde para conversar sobre essas linhas gerais. Agora eu passo para a Maura, para uma apresentação do protocolo de retorno, quer dizer, os cuidados, os procedimentos de segurança que estamos adotando com as crianças. Aliás, alguns aqui devem saber, nesta semana já estamos com algum retorno naqueles cursos chamados livres, os cursos ou live, no caso de vocês, ou também algumas coisas de integral, de berçário de educação infantil. Estamos funcionando e está tudo fluindo regularmente dentro dos protocolos estabelecidos. Maura, acho que você pode seguir com o protocolo. Tá. Eu não sei se
se apresento totalmente, porque até no chat já colocaram que vocês receberam por e-mail, né, o protocolo, então talvez posso contextualizar um pouco para vocês como é que ele foi construído, né? Então, a nossa equipe de coordenação e orientação realizou os primeiros estudos para pensarmos na organização desse protocolo, então, conhecendo um pouco de como as escolas do exterior começaram esse movimento, os estudos de cunho científico sobre Covid-19, também junto com a ABEPAR, a parceria que foi firmada com o Hospital Albert Einstein, em função de... Explique o que é a ABEPAR, professora Maura. Sim, vou explicar. A ABEPAR é a Associação Brasileira de Escolas Particulares, é um grupo de escolas particulares de São Paulo, principalmente, né, e de outros estados também, da qual o Arthur é diretor. Então, essa associação é que fez esse convênio com o Einstein, e aí todos nós dessa associação somos beneficiários desse convênio, recebemos a supervisão direta neste caso. Além disso, nós criamos um comitê interno com professores representantes de cada segmento, então desde da educação infantil até o ensino médio, e esse grupo também foi discutindo e afinando esses nossos procedimentos. Vocês receberam por e-mail, o protocolo já está no site, já desde a semana passada, vocês também receberam isso por e-mail ao serem convidados para essa reunião, e eu penso que podemos começar para as dúvidas gerais, se a maioria que está aqui participando já fez a leitura, porque pode ser que seja um tempo melhor aproveitado e irmos direto às dúvidas. Ou também posso fazer a explicação geral, que vocês me dizem. Podem dizer no chat ou pode abrir o microfone e dar aí a opinião. Dúvidas? Ok. Dúvidas. Geral. Maura? Oi. Boa tarde, tudo bem a todos? Eu acho que seria interessante, eu não cheguei a ver, eu não vi esse documento por e-mail. Então, até para a gente ter uma noção, se você quiser dar uma geral de como que vai funcionar, só para a gente ter uma ideia, até para poder conseguir tirar as dúvidas, né? Porque eu acho que alguns que estão participando também provavelmente não devem ter visto. Então, para a gente poder tirar as dúvidas, para ter uma noção. Se puder, eu agradeço. Tá, vou dar uma olhadinha aqui no chat geral, o que o pessoal está preferindo, só um minuto. Acho que está caminhando mais para dúvidas, mas eu posso falar um pouquinho dele de um modo geral, mais rapidamente, tá? Vou compartilhar com vocês a minha tela. Esse é o nosso protocolo, chamamos de protocolos e orientações de retorno às atividades presenciais. O nosso logo, Irapuru Cuidando da Gente, é um trabalho todo de conscientização que nós estamos fazendo já desde de meados de agosto, com os nossos funcionários, com os nossos professores, criando aí um espírito de consciência que eu cuido de você e você cuida de mim também, e todos nós, desse modo, somos cuidados. Eu sempre digo que o Irapuru, existe um prédio, mas também existem as pessoas que formam o Irapuru, né, que dão vida para esse Irapuru. E é isso que a gente precisa de cuidado uns com os outros. Nós criamos também um Irapuru Explica, que é uma série de vídeos, temos mais de 20 vídeos explicando cada um dos tópicos também, vídeos curtos, de uma média de 1,5 minutos a 2 minutos, falando um pouco sobre esses princípios gerais de organização do plano e esclarecendo alguns pontos do protocolo. Então, sempre, o Arthur até já falou disso, a aprovação para início é de responsabilidade do governo, a decisão de retorno é dos pais ou dos responsáveis,
em trazer a criança para a escola ou manter no trabalho remoto, e a responsabilidade nossa de promovermos esse retorno seguro, né? Para esse retorno seguro, nós criamos procedimentos que chamamos de chegada segura ao colégio. Para a chegada segura ao colégio, os pais devem preencher um formulário eletrônico, que disponibilizaremos aos pais que fizerem a opção pelo retorno presencial. Nesse formulário eletrônico, através de um link, né, monitoramento.colégioirapuru.com.br, o pai ou a mãe diariamente responderão a 3 perguntas. Meu filho teve alguns dos sintomas abaixo? Quais são os sintomas? Febre, coriza, tosse, perda de paladar, enjoo, então, alguns sintomas da COVID. Então, se respondeu sim, num desses itens, tem uma segunda pergunta. O meu filho teve contato com pessoas que estão com esses sintomas nas últimas 24 horas? E a terceira pergunta, meu filho teve contato com pessoas ou com pessoa que testou positivo COVID? Então, se esse pequeno questionário, essas 3 perguntas, se tiver tudo não, o aluno está liberado para vir para o colégio. Se em uma delas tiver sim, o aluno deve ficar em casa e automaticamente nós já seremos acionados aqui e entraremos em contato com a família para entender um pouco mais de como é que estão esses sintomas manifestados na criança, como é que foi o contato dela com esse adulto ou com outra criança que já estavam com os sintomas também ou já diagnosticados. Então, para a entrada segura preencher esse monitoramento diário, estar de máscara. Aqui no colégio, nós aferimos a temperatura, então vocês em casa farão a aferição da temperatura, porque nesse formulário que vocês preenchem, vocês já vão dizer, meu filho está com febre, né? Então, aferiu em casa, aqui no colégio nós aferimos também. E a higienização das mãos. Então, entendemos que, estando com esses 3 itens ok, a entrada está segura no colégio. A máscara, ela é usada a partir dos 3 anos, tá? Nós também faremos um mapeamento dos colaboradores, nós já fizemos, e faremos também dos alunos, vocês devem receber nos próximos dias, a partir da opção de retorno ao colégio, um mapeamento com informações que vão classificar os alunos em grupo A, grupo B, grupo C e grupo D. O grupo A são alunos que, por alguma situação, têm ou doença pulmonar, asma, diabetes, alguma comorbidade, e que, nessa situação, fica mais vulnerável a um agravamento da doença COVID-19, caso venha a contraí-la. O grupo B seriam os alunos que tiveram algum contato com pessoas com... Então, a recomendação desse grupo A é que fique em casa. O grupo B são alunos que tiveram contato com pessoas com alguns dos sintomas já elencados lá naquele questionário. Quem está nesse grupo também deve ficar em casa. E o grupo C, alunos que tiveram contato com alguém diagnosticado com COVID, também deve ficar em casa. E o grupo D são os alunos que não se encaixam nos outros grupos. Então, estão liberados para vir para a escola, e aí ainda tem a escolha da família, autorizar a vinda ou não, né? Então, optar pela permanência no trabalho remoto ou o retorno para o colégio, tá? Então, passamos pelo monitoramento. Nesse período, quem poderá entrar no colégio? Apenas alunos e funcionários. Pais de alunos não vão poder entrar nas áreas de circulação interna, né? Reuniões com as famílias ainda serão realizadas virtualmente, e os nossos terceiros vão ter um horário específico de entrada para descarregar produtos, enfim, algum material de necessidade do colégio, não em horário de entrada e saída de alunos, tá? Além disso, também definimos aí o uso dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Então, os nossos professores e
todo o pessoal de recepção utiliza o escudo facial, né, que é esse escudo de acrílico, utiliza máscara também. Então, quem usa escudo facial? Quem ou trata com muita gente, as professoras e os inspetores que ficam nos portões também. Máscara, usam máscaras todas as pessoas que têm acima de 3 anos, inclusive quem usa o escudo facial. Luvas descartáveis, vão usar as pessoas que trabalham diretamente com higienização das crianças, ou com alimentação, ou com atendimento pelas nossas enfermeiras também, em situação de primeiros socorros. E o avental descartável também, ele é utilizado pela nossa equipe de enfermagem para algum atendimento às crianças, tá? E aí, depois aqui tem uma tabelinha com o uso de cada um desses equipamentos de modo mais detalhado. As máscaras serão trocadas a cada 3 horas, para isso nós fizemos cores específicas, então estamos usando branca, preta e cinza, e essas máscaras são trocadas a cada 3 horas, então das 7 às 10 da manhã, máscara branca, das 10 à 1 da tarde, máscara preta, da 1 da tarde até as 3, máscara cinza, e assim sucessivamente, tá? Depois a Gabi pode dizer um pouco que, pela nossa experiência, as crianças da educação infantil normalmente trocam as máscaras um pouco antes de cada 3 horas, porque as crianças são pequenas, às vezes mordem a máscara, às vezes vão ao banheiro, molham, então a Gabi pode falar um pouquinho disso depois, né? Medidas importantes da lavagem diária das máscaras, quem usa protetor facial, fazer a limpeza 3 vezes por dia. Nós fizemos já com os nossos funcionários o treinamento para uso e troca das máscaras, e farão com os alunos também assim que chegarem. Higienizar as mãos, uma medida muito importante, né? Com as crianças, principalmente, o nosso foco é a higiene com água e sabão. O álcool, ele é num momento em que água e sabão não estão ali muito próximos, e que um trabalho mais emergencial, né? Temos aí todo o trabalho, toda a organização de como lavar as mãos corretamente, então esse é um trabalho que também vão desenvolvendo com as crianças. Na educação infantil, cada criança deve ter a sua garrafinha, deve ter pelo menos as 3 máscaras, né, para utilizar, identificar o saquinho com limpas e com as usadas. Aqui também do colaborador. Alimentação, vamos trabalhar cumprindo aí o distanciamento, então as crianças recebem o lanche de modo individual, né? As crianças que almoçam também têm um afastamento entre uma e outra. Cantina não é o caso deles. Os espaçamentos também estruturamos, né? De modo que as crianças respeitem um pouco esse distanciamento entre uma criança e outra. O empréstimo de livro, a biblioteca vai até a sala de aula das crianças para fazer o empréstimo. Um aspecto bastante importante é que trabalhamos sempre com os grupos fixos, né, que não haja mistura de alunos de um grupo e outro, então se eles estão num espaço, está um grupo, outro grupo só vai para aquele espaço quando o grupo anterior saiu, e se necessário, dependendo do qual é o espaço, há um processo de higienização também, antes da outra turma chegar. As salas onde tem uma estrutura de carteira, existe esses espaçamentos já demarcados. Em vários lugares na escola também, a demarcação de piso, escadas e rampas também, para melhorarmos o fluxo, né, de subida e de descida, o álcool gel na porta. Aqui o que nós vamos ter com esse grupo, que nós chamamos de aulas concomitantes, né? Um grupo estará aqui presencialmente, e outro grupo que optou por não vir ao colégio,
estará ainda no trabalho remoto, tal qual ele tem acontecido. Aqui já é para os mais velhos, atividades esportivas que já começaram, que para eles é a escolinha de natação, né, até essa faixa etária. E é isso, essa é uma apresentação geral, e no site vocês encontram também uma apresentação, um texto mais detalhado de todos esses aspectos, e encontram também no nosso canal do YouTube as pílulas de vídeos, que aí tem detalhamento de cada um desses processos, né? E tem também os processos internos de limpeza, que foram intensificados na periodicidade e também nos produtos utilizados, né? E há procedimentos específicos para banheiros, para sala de aula, para refeitório, dentro desses aspectos. Aí podemos, acho que, ir para as dúvidas. Vamos administrando aqui, olhando pelo chat, vamos ver. Oi, Maura, eu queria tirar uma dúvida. Pode tirar. Aí a Gabi e Michele também fiquem à vontade para responder, tá bem? Com relação às crianças do infantil 2, que com as crianças do infantil 3, como é que fica a situação da máscara? Porque a partir dos 3 anos eles usam. Abaixo dos 3 não usam. Como que eles vão estar no mesmo espaço e cada um com uma dinâmica? E como é que vocês vão pensar nessa organização? Pode falar, Gabi. E eu tenho outra dúvida também, se eu puder já emendar as perguntas. A criança que testou positivo para a Covid, ou um familiar, eu entendo que obrigatoriamente a família deve comunicar à escola. Como vai ser a conduta com os demais da mesma turma? Como é que vai ser? Todos vão ser submetidos à testagem? Porque eu vi no protocolo que a febre, coriza, mal-estar, que eles não vão para a escola, ok. Mas e se uma dessas crianças testar positiva, a escola vai orientar que toda a turma seja testada, para não ter o risco disso ficar se multiplicando lá dentro, ainda mais sabendo que crianças são assintomáticos? Você quer responder, Arthur? Posso responder? Você pode responder, Maura. Então, nós temos esse movimento de rastreamento, de monitoramento e rastreamento diário, né? Então, cada criança ou cada profissional nosso que responde a um sim dentro daquelas 3 perguntas, não vem para a escola e é monitorado diariamente. Então, diariamente, alguém do colégio faz a ligação e pergunta como é que estão os sintomas, se isso teve evolução ou se não teve, tá? Se isso tem uma evolução, uma progressão, e caminha para esse diagnóstico positivo, qual é a importância disso? Como nós temos os grupos que eles não se misturam, então também vai comunicando a família, como nós comunicamos, quem já está conosco há mais tempo. Deixa eu dar uma. Suspeito ou confirmado, aquele grupo para de frequentar. Certo? Ótimo, não, eu queria saber, porque quando a gente fala simplesmente de uma coriza, uma gripe sazonal, é uma conduta, mas eu falo a partir do momento que foi confirmado, entendeu? Aí todo o grupo, então, se afasta e aguarda 14 dias para a retomada. A sua pergunta é pertinente, porque nós temos conversado exaustivamente isso com a doutora Maria Carolina, que nos orienta. Então, vamos ver, caso concreto, uma criança do infantil 2A, tá certo? Suspeita ou confirmado. A simples suspeita interrompe a frequência daquele grupo. Ótimo. Até elucidar aquele caso. Isso, entendi. Se não confirmar, retorna. Se confirmar, testa todos e só volta depois do teste confirmado, certo? Ótimo, perfeito, perfeito. Absoluta. É bom repetir isso, não só para você, para todos. É suspeito e ou confirmado. Tá certo? Suspende a frequência daquele grupo inteiro até que se confirme ou de negativo ou positivo, ou negativo. E daí respeita os 14 dias e testagem com todas as crianças e profissionais envolvidas com aquele grupo. Concordo, concordo. E agora, se puder me tirar a dúvida da máscara, eu agradeço. Vamos lá. Essa é a Gabi mesmo.
Vou tirar a sua dúvida. Olha só, nós já estamos com crianças no colégio, tá? De 2 anos. E o meu tá indo, e daqui a pouco eu preciso sair da reunião para ir buscar. E, Jéssica, às vezes a gente pensa que com as crianças vai ser mais difícil e, na verdade, ao contrário, é mais fácil, porque as crianças entram numa rotina e compreendem muito bem regras e entendem que aquilo que é dito pela professora é lei. Vocês sabem disso. Então, nós trabalharemos sim, dizendo para as crianças que é preciso o uso. É lógico que se a criança se sentir, naquele momento, às vezes as crianças cansam, se sentem sufocadas, nós tiraremos as crianças do espaço, que é isso que a gente já vem fazendo, lava o rosto, respira um pouquinho, conversa e volta, né, para o grupo. Então, pela experiência que nós tivemos e também como mãe, quando a Maura falou da quantidade de máscaras, tem um número que a gente recomenda, mas como mãe eu sugiro que, e pelo que eu vi, mande um pouquinho mais, porque as crianças mordem, porque às vezes elas babam, sujam, então por conta disso nós trocaremos com maior frequência. Mas também já vou dizer, Jéssica, que isso aconteceu nos primeiros dias, porque as crianças foram se habituando tanto que a quantidade que elas usavam por dia foi diminuindo. Então, começou no primeiro dia usando 6 máscaras, 7. No segundo dia, 6 já foi suficiente e estava de uma maneira diferente. No terceiro dia, as crianças já usaram uma quantidade menor. Então, isso foi trabalhado com as crianças. Acho que vale considerar que a gente viveu um processo com essas crianças em casa e não dá para a gente voltar para a escola em nenhum momento e não conversar sobre o que aconteceu. Isso é um desrespeito com a infância e até com a inteligência das crianças. Então, para a gente, tudo isso entra como proposta pedagógica, porque nós estamos trabalhando com essas crianças na formação e dizendo, na verdade, dentro daquilo que é possível para a idade, o que aconteceu e o que está acontecendo e como a gente está construindo essa nova escola com as crianças. Tá bem? Mas vou dizer para você que é possível e que se a gente tiver qualquer situação com qualquer criança que seja, o que a gente perceber vai contar para a família, tá bem? E pedir o apoio e trabalhar em parceria como sempre nós fizemos. Tá joia. Obrigada, eu peço licença para sair, que eu estou indo para a escola buscar o meu pequeno que já está com vocês. Claro. Obrigada. Tchau. Então vamos lá, vou seguindo aqui as perguntas, tá? Informações sobre a continuidade do ensino online. O online, ele vai acontecer tal qual tem acontecido hoje, não é isso, Gabi? Considerando que as mesmas propostas pedagógicas, os mesmos objetivos pedagógicos, eles serão garantidos para quem optar por vir presencialmente e para quem ainda se mantiver no remoto. Não é isso, Gabi? Permanece da mesma forma, então nós até enviamos para casa os kits, o trabalho é o mesmo, então as professoras desenvolvem em sala de aula, considerando os objetivos e as habilidades, e aquelas crianças, as famílias que optaram por permanecer a criança em casa, existe a continuidade do trabalho. Como a Maura disse, é concomitante, né, Maura? Então a ideia é que as professoras trabalhem com um grupo presencial e se alguma criança ficar em casa, trabalhe da mesma forma que está sendo feito hoje. E não será a mesma professora, né, Gabi? Porque não é possível ter a professora trabalhando com os alunos aqui e, ao mesmo tempo, ela está trabalhando com as crianças online. Então, a partir do momento da confirmação da opção por vir presencialmente ou se manter no remoto, aí nós vamos organizar os grupos e as professoras também, tá? Gabi, boa tarde. Oi, tudo bem, Suzana? Tudo bem, boa tarde a todo mundo. Estou com uma dúvida. Com relação ao horário, quem optar pelo online, ela vai ficar no período da 1h até as 5 ou vai ser esse horário reduzido ainda? Ainda se mantém nos mesmos moldes, né, Gabi? Isso, dos mesmos moldes que é hoje. Eu só não vou garantir para você o horário que ela faz hoje permanecer, porque isso depende também dessa consulta que nós faremos com os pais, para poder gerar uma nova organização para a próxima semana, tá bem? Ô, Maura, eu só ia esclarecer que a gente tem dito, né, conversado entre nós, que não é o híbrido, porque nós entendemos que a educação infantil não é a transmissão daquilo... Por isso que a gente diz que ele chama concomitante e não simultâneo. O simultâneo nosso é a partir do 5º ano, onde o que o professor está trabalhando com quem estiver aqui presencialmente, a mesma coisa os alunos terão lá, em casa. Mas até o 4º ano é o concomitante. Nós entendemos que as crianças que ficam em casa não têm condições de, simultaneamente, verem os amigos aqui na escola,
com trabalho com a professora e eles estarem cada um na sua casa, né? Então, e também não é possível durante todo esse tempo, né? Porque as crianças que vêm aqui, elas ficam um período todo. Em casa, vocês já sabem do nosso funcionamento, que ele está online com a professora por um período mais curto de tempo, e daí tem um conjunto de situações pedagógicas que vocês acabam acompanhando, tá? Então, por isso que nós chamamos de concomitante esse trabalho, tá? Então, o presencial, presencial, e o que é remoto, remoto. Ô, Maura, seguindo aqui. Por favor, sobre essa questão que ela perguntou, que a amiga perguntou, da situação online. Então, assim, como as crianças que estiverem em casa online, eles têm um tempo menor, uma aula de menor duração, aos que estarão presencial, no caso, assim, eles vão estar recebendo o mesmo conteúdo programático das crianças que estarão na presencial, para ficar alinhado? O conteúdo será o mesmo? Pode falar, Gabi. O conteúdo é o mesmo, nós já estamos trabalhando com as crianças, o que a gente tem pensado são nas habilidades que precisam ser desenvolvidas. Então, o conteúdo é o mesmo, as professoras permanecem, hoje nós enviamos para o primeiro ano algumas filmagens relacionadas ao conteúdo e propostas, e a gente continua também com a orientação, porque algumas famílias não conseguem participar dos hangouts, então as orientações permanecem. Vou esclarecer, vou dar outra palavra para a mesma coisa. O conteúdo, o currículo é o mesmo, a metodologia é adequada ao meio que você utiliza. A metodologia do presencial, nesta faixa etária, a metodologia que muda. Os objetivos, o conteúdo, o currículo é o mesmo. A metodologia que muda conforme a situação presencial ou não. Perfeito, obrigada, entendi. Seguindo aqui, gente, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma fazer pelo microfone e vou seguir duas pelo chat, porque tem muitas perguntas no chat também, gente, só um minuto. Foram duas aqui pelo microfone aberto, agora eu vou seguir um pouquinho aqui pelo chat. Falando um pouco de distanciamento das crianças, as salas do primeiro ano, elas estão organizadas daquela forma que eu mostrei para vocês na ilustração, e na educação infantil, até a infantil 5, Gabi, você quer contar um pouco, até porque a dinâmica da sala, ela é diferente. Então, não dá para quadricular uma sala de educação infantil, porque é uma outra dinâmica, né? Então, acho que a Gabi pode falar um pouquinho sobre isso, Gabi. Eu vou responder uma coisa por enquanto, quer ver? Ó? Algumas perguntas sobre se a frequência, o presencial será todos os dias. Essa questão vai depender exatamente das respostas. Considerando, no entanto, que o percentual de 35% é sobre a capacidade da escola, é quase certo de que o presencial será todos os dias dos mesmos horários. Tá bem? Então, estou repetindo, pode até ser chato. Nós precisamos primeiro saber as respostas para confirmar esta frequência de vezes que os alunos vêm. Mas, pelos números que nós temos de alunos matriculados, e que sempre terão prioridade. Olha, vamos tratar de um assunto antes que me perguntem. Olha, quem são os alunos matriculados? Os alunos matriculados são os hoje matriculados. Os retornos serão bem-vindos, mas com toda a justiça, os que estão matriculados estarão, vamos dizer, na frente, estão matriculados antes do que os que retornarem. Mas não vejo que haverá problema, porque nós sabemos o número que temos e a capacidade do distanciamento que temos e os limites que temos com relação à capacidade do colégio, a capacidade do número de alunos. Tá certo? Essa questão, mas realmente, quando nós processarmos essas perguntas, essas respostas de vocês, imediatamente, já na terça-feira da semana que vem, vamos responder exatamente a manutenção desta frequência. Por enquanto, levem isso em conta,
que muito provavelmente será mantido o número de dias tradicional. Lembrando que hoje vocês, até às 6h30, vocês devem receber um comunicado da secretaria pelo aplicativo com o link para o formulário e preencher a opção enviarei para o presencial, manterei no remoto. A partir disso, estamos pedindo para vocês fazerem isso até amanhã, o final da tarde. Por quê? Na quinta-feira, trabalho com as meninas aqui com esses números, para organizarmos o início, que será dia 8, tá? Perguntas subsequentes. Isto aí não é enquete, é consulta mesmo. É enquete para saber o percentual. Nós queremos saber individualmente quem vai ser. E isso responde a outra questão. Eu já disse, estou repetindo. Pode acontecer de haver remanejamento de turma, ou reensalamento. Em função disso, também, nós determinaremos, a Gabi vai fazer isso, quem será a professora que vai ficar nesse novo ensalamento, se houver. Mas pense bem, eu entendo a prática velha, tá certo? O normal antigo. O normal novo é o seguinte, nós temos uma nova situação, é possível termos um reensalamento e, portanto, uma distribuição de professores. Então, ninguém tem condições de saber isso enquanto nós não tivermos a confirmação das famílias. Tá, aqui vou fazer mais uma resposta só. Eu vou falar um pouco da educação infantil, que ela perguntou da sala, e aí eu vou contar um pouco da dinâmica, porque talvez já responda algumas perguntas que eu li ali no chat, tá bom? Tá bom. Então, na verdade, quando a mãe pergunta dessa organização das salas de educação infantil, as crianças já estão trabalhando nos hangouts em pequenos grupos, nós manteremos isso até por conta de rastreamento em sala de aula, de qualquer tipo de situação que a criança apresente algum sintoma. Na educação infantil, as mesas são coletivas, mas existe a possibilidade, porque nós já mexemos um pouco nas salas de aula em relação à quantidade de mesas e de cadeiras, mas a ideia é que as crianças possam até estar na mesa quando for preciso, mas não próximas, existe um distanciamento, e a gente já tem feito isso essa semana. Em alguns outros momentos, nós temos espaços ali, acho que a educação infantil é bem privilegiada por conta dos quintais das salas. Então, a ideia é que a gente trabalhe muito mais nesses ambientes abertos do que dentro da sala de aula. E quando nós ficarmos dentro da sala, permaneceremos no máximo por 30 minutos, sairemos para que haja uma ventilação nesse espaço. Então, as dinâmicas, os brinquedos das crianças não são mais coletivos, nós já estamos com o material pronto no colégio, então são kits individuais para que as crianças possam brincar, e a gente vai fazer a higiene disso, assim como o material gráfico das crianças, então canetinha, giz de cera, é de uso individual, e mesmo só a criança manipulando esse material, as tias farão a higiene disso e guardarão para ser usado no dia seguinte. Com relação ao lanche, o lanche já está sendo individualizado, então não vem porção coletiva, sempre separado em pequenas porções para cada criança, e o lanche já está sendo ofertado para as crianças nos quintais das salas, como nós fazíamos há um tempo. Então, nesse momento, o que a gente entende é que as crianças evitaram ao máximo o deslocamento com as crianças para praça, parque, então procurar, se uma turma vai transitar por um espaço, esperar para que não se encontre com outra turma. Não sei se eu respondi tudo que eu li ali. Sim. Acho que só para fechar, você falou de refeição, aqui tem pergunta se irmãos podem almoçar junto. Não, porque eles não estão na mesma turma, né? E isso nós não vamos fazer mescla de turmas, então irmãos permanecerão cada um na sua turma. Aí vou pedir para a mãe do Gabriel, que tinha uma pergunta, eu disse que ela seria a próxima, você pode perguntar, por favor. Do Gabriel Negrão. Obrigada. A resposta já foi dada pelo Arthur. Eu queria saber a respeito do rodízio, mas ficou claro que isso vai depender do número de pessoas, enfim, que optarem pelas aulas presenciais para os filhos. Obrigada. Obrigada. Também tinha a mãe do Gabriel Negrão. Queria fazer alguma pergunta, Amanda? Tudo bom, Maura? Obrigada. Boa tarde a todos. Eu achei que eu desbloqueei o meu, porque eu achei que fosse o meu Gabriel, desculpa.
Então, o período de aula presencial vai ser o mesmo do período da aula à distância? Não sei se vocês chegaram a falar, mas... Mesmo período. Mesmo período. São 45 minutos de aula à distância. Então, vão ficar 45 minutos na escola, é isso? Maura, Não. a pergunta. Não entendi mesmo. O presencial é o horário regular. Então, de manhã, de 15 para as 8 até meio-dia, e à tarde, de 1h10, né, Gabi? De 1h10 até as 5h30. Entendi. Tá certo, obrigada. E aí, respondendo isso, estão perguntando qual cor da máscara a criança deve vir. Se ela estuda de manhã, ela chega com a máscara branca. Se ela estuda à tarde, ela chega com a máscara cinza. Isso. Tá? Eu vou explicar melhor essa coisa da cor da máscara. A máscara é a máscara do horário. Então, vamos lá. Das 7 às 10 é máscara branca. Das 10 às 13 é máscara preta. Das 13 às 16 é máscara cinza. Depois volta a ter máscara branca. Então, veja bem, a máscara é a criança e todas as pessoas que estão no colégio usam máscara daquela cor naquele horário, para a gente poder checar que todos estão trocando as máscaras conforme as cores. Aqui tem uma pergunta em relação à temperatura, que se 37 já não seria considerado febril e a criança não deveria vir para a escola. Nós estamos seguindo uma orientação geral de cunho médico, né, da área da saúde, mas nós podemos olhar esse aspecto de novo com nossa equipe. Eu vou só já também falar um pouquinho a respeito, voltar no lanche. O primeiro ano continua trazendo lanche na lancheira de casa, e nós temos a possibilidade hoje das crianças do primeiro ano usarem os espaços do térreo, que alguma mãe pergunta. Então, as crianças também trabalham já mais de maneira individual, com as suas próprias mesinhas, mas hoje a gente tem a possibilidade também do uso dos espaços do térreo. Tá, as máscaras, as famílias podem adquirir onde quiserem, tá? Respeitando aí as cores, o branco, o preto e o cinza. Não tem um lugar específico para compra. Então, aqui tem pergunta também em relação à coriza, né? Que coriza é um sintoma frequente em crianças nessa época do ano, e nesse momento a criança não poderia vir na escola mesmo. Aí nós fazemos um monitoramento por alguns dias, vendo se esse sintoma evoluiu ou não. Né? A nossa orientação, mesmo casos de quem tem rinite, por exemplo, o meu filho não é um estado gripal, é rinite. Mesmo assim, a nossa recomendação é que fique em casa, tá? Porque os sintomas são parecidos e... Maura, eu não acho que seja a recomendação. Não, a recomendação é que não venha, né? As crianças pequenas, as crianças de educação infantil, mais de 37 não devem ir para a escola. Uhum. Não, e com coriza também. Também. Né? Mesmo que... gente, de fato, nós procuramos trabalhar sempre numa dimensão ética e numa relação verdadeira entre escola e família. E, infelizmente, nós não temos como ter um controle específico da família omitir a informação nesse nosso questionário diário. Mas é óbvio que uma criança chega aqui, vai ser aferida a temperatura dela, ao longo do período, as professoras percebem quando a criança entra num estado febril e que é necessário chamar a família. A criança que está com o nariz escorrendo ou está tossindo, são aspectos, são sintomas que são visíveis. Então, a família até pode escrever lá no seu relatório diário que a criança não está com nenhum sintoma ou que não teve nenhum contato. Mas na escola a gente vai percebendo, porque a criança fica aqui conosco por um período longo. Né? Então, se ela está com coriza, como é que a gente mascara dizendo que uma criança não está com coriza? Né? Então, a gente conta sempre com a parceria das famílias num movimento ético de responder isso para um bem comum. Né?
Maura, Dani Perrone, acho que está aguardando um tempo para fazer pergunta. Então vamos lá, desculpe, porque eu não vi o microfone aberto aqui. Boa tarde a todos. Foram respondidas minhas perguntas, era do lanche, do primeiro ano, tá tudo certo. E da troca dos professores, mas para mim tá tudo respondido. Obrigada. De nada, Dani. Gabi também falou. Tem uma pergunta em relação à quantidade de crianças do primeiro ano. Na verdade, isso entra na questão que o Arthur trouxe, que é da consulta, e depois que nós fizermos essa consulta, é aí que a gente vai ter um posicionamento em relação aos alunos e a organização das turmas. Até terça-feira nós teremos isso e conversaremos com vocês. Aqui tem uma pergunta, se uma criança tem asma, ela pode vir para a escola? Se a asma não está em ação, vamos assim dizer, ela pode vir para a escola, porque ela não tem falta de ar todos os dias, ela não tem a questão do trancamento de nariz. O médico pode dizer, olha, está com asma, não está em crise. Se ela está em crise, com certeza não deve vir para a escola. Mas ninguém fica com crise o tempo todo, né? Então, ela pode voltar para a escola, mas já sabendo que, se entrar em crise, ela deve ficar em casa por alguns dias, tá? Maura, desculpa, é Ana Carolina, fui eu que fiz essa pergunta. Eu posso interromper rapidinho, só para eu ter certeza? Pode. Vamos lá. E assim, existem crianças, como você falou, que têm comorbidades, né? Uhum. Mas comorbidades em que sentido? A criança tem algum tipo de doença, passa por algum tratamento, está controlado? Essa era a minha questão. Não tem problema, ela pode vir. Desde que ela começou a fazer o tratamento com o médico dela, pneumologista, ela nunca mais teve crise. Ela usa bombinha, ela tem todo um protocolo que tem que ser feito todos os dias. Agora, se a gente parte da premissa que então, estar com crise é uma coisa. Agora, fazer um tratamento é outra. Então, não tem. Mas então, só fique claro, vamos lá. Todos os casos que a criança está em tratamento, continua o procedimento histórico. A família ou até o médico da família entrará em contato com a orientação da escola, será resolvido o problema. Quando as coisas fugirem do pedagógico e do educacional, tem que ficar no nível de médico para médico, tá certo? Não, perfeito. Era só para entender. A criança tem asma, então... Não, de forma alguma, de forma alguma. Não, só para entender. Então, tá ótimo, perfeito. Obrigada. Por que a gente faz essa pergunta? Porque isso faz parte do nosso mapeamento, né? Até para entendermos quais são as situações que podem ter um agravamento de saúde, mas não significa que estão impedidas de virem ao colégio, tá? Ok. Obrigada. Pois aqui tem mais de lancheira, já foi. Tem uma pergunta do uso dos espaços, do parque, do quintal, das aulas de educação física e música também. Pode falar. Então, as crianças continuarão a utilizar os espaços. Nós, lógico que faremos a preferência para que elas fiquem em espaços abertos. Então, o pátio, o quintal, serão espaços utilizados por elas. Como a Gabi falou, elas ficarão 30 minutos em sala, em espaços fechados, e um tempo de 15 minutos para esse espaço ficar arejado novamente. Eu vou aproveitar. Nós vamos privilegiar os espaços abertos do colégio, especialmente as crianças de educação infantil. E quando eu falo educação infantil, gente, o primeiro ano até faz parte disso, porque o primeiro ano era o antigo prézinho. Mudaram o nome sem dever. Mas vamos lá. Inclusive, nós temos um novo espaço no colégio, que é um espaço ecológico com 6.000 metros quadrados, logo depois do campo de futebol. Então, todos esses espaços, com tempo e com calma, estudando o deslocamento, nós vamos privilegiar, aliás, isso obedece a todas as recomendações da saúde. Sempre que possível, lembrei também quando a Gabi falou, lá em cima, o espaço do primeiro ano, também tem um espaço aberto, que também usaremos mais do que o habitual. A recomendação é essa. Aqui tem perguntas de novo sobre a professora que ficará com o presencial e a professora que ficará online. Nós ainda não temos isso definido, porque isso está em função do número de alunos que optar por vir presencialmente. Vou responder uma questão, professora Maura, porque essa é do meu métier. Esta opção que a família tem
Vamos lá. de ficar pelo remoto irá até o final do ano, tá certo? Então, as famílias que preferirem continuar no remoto, não mandar seus filhos para a escola, poderão fazê-lo até o final do ano. Aqui o lanche do primeiro ano, gente, precisa trazer. Continuam trazendo a lancheira, cada criança com o seu lanche. Maura, eu vou responder outras duas coisas. As mães perguntaram sobre mochila de rodinhas, então, nesse momento, nós estamos pedindo que as famílias mandem uma mochila pequena de costas, porque as crianças trarão a garrafinha de água e uma troca que a gente fará em situações emergenciais, além das máscaras, né, que isso deve vir na mochila de cada criança. E com relação aos materiais, nós enviamos materiais gráficos para casa e nós entendemos que esses materiais devem retornar porque são individuais de cada aluno e a gente fará uso dessa forma. A partir do Infantil 5 e primeiro ano, levavam todos os dias o estojo para casa. E a ideia agora é que esse estojo permaneça na escola, para evitar de ir e volta abrir o estojo. Então, a professora utiliza com a criança, faz a higiene desse material e permanece na escola. Gabi, o pessoal que está pedindo para falar um pouco mais do primeiro ano. Eu fiquei na dúvida em relação a essa pergunta. Eu, na verdade, falei quando eu li um pouco sobre as salas de aula, porque nós temos também, o Arthur falou da possibilidade daquele espaço aberto, mas também de usar o espaço do térreo, os quintais das salas e a própria sala de aula daqui, do térreo. E em relação à lancheira também, que a criança deveria trazer seu próprio lanche. E o material que foi para casa, material pedagógico, o caderno de contos, ele retorna também para a continuidade desse trabalho. E aí, as famílias que optarem pela criança ficar em casa, nós disponibilizaremos o material num outro kit. Né? Isso para outubro, porque para setembro nós estamos com o material pronto. Eu estou vendo uma pergunta aqui, estou privilegiado de ver. Veja, eu não quero me meter na área da saúde, mas alguém perguntou do Face Shield, se o Face Shield substitui a máscara. Eu sugiro que as pessoas assistam aquele vídeo, aquele compacto do Anderson. Os professores perguntaram isso. Não, o Face Shield não substitui a máscara. O Face Shield, que será usado só pelos professores, é muito mais para proteger quem está usando do ponto de vista da vista, desse espaço. Mas a máscara é insubstituível desse ponto de vista. Aqui está perguntando se as crianças vão tirar o tênis na porta da sala de aula para entrar. E aí, Gabi, vai tirar o tênis? Não, né? Inicialmente, e a gente já tinha esse hábito, tá, Maura, de ficar dentro da sala de aula, pelo próprio piso, então a gente já tinha por hábito ficar em alguns momentos sem o calçado. Então a ideia é que em alguns momentos as crianças tirem, deixem ali na porta da sala e depois quando for para os espaços externos a gente faz uso do calçado. Posso fazer uma pergunta? Claro. Pode, Natália. Tudo bem? Boa tarde. Boa noite já, né? No caso, minha pergunta vai um pouquinho além, talvez acho que ainda não seja a hora de se programar para isso. Caso no início do próximo ano letivo ainda não tenha uma vacina, vocês avaliam a possibilidade de continuar com o ensino remoto? Eu respondo. É o seguinte. Obrigada. Eu entendo a ansiedade no sentido do próximo ano, mas é evidente que, se não houver segurança das crianças frequentarem presencialmente, a permanência do modelo estará assegurada. Só que é antecipar um pouco como é que nós vamos funcionar 2021. Mas, sem dúvida alguma, inclusive, vamos conversar um pouco sobre isso. Olha, o mundo vai passar por um momento, o hemisfério norte está voltando às atividades presenciais depois das férias agora. Tá? Então, nós vamos acompanhando bem isso. Agora, respondo na lata. Se não estiver resolvido o problema, o remoto permanecerá. Obrigada.
Aqui tem pergunta se tivermos rodízio, se as crianças vão trazer o material que estão em casa quando. Então, peço para vocês aguardarem as orientações da Gabi. Vou botar meu bedelho de novo. Não se precipitem com esta questão. Gente, nós vamos resolver e estamos pensando no problema de todos. Fiquem tranquilos que faremos o mais cômodo possível, se necessário for. Mas vamos primeiro ouvir, sem saber, consultar. Então, vou me manifestar um pouco a respeito disso. Não adianta. Então, sempre quando a gente fala de uma escola, não há pesquisa, há consulta. Nós vamos saber individualmente, em cada uma das turmas, qual é o número que está lá. Eu posso dividir, se eu tiver numa turma determinada no período da tarde, tá bem? Eu posso trabalhar em 2 espaços físicos dessa turma? Posso. Só que nós temos N soluções possíveis, sempre depois de consultar. Então, tenham um pouco de paciência. Agora, eu só peço que respondam rapidamente, e eu já ouvi alguém perguntar novamente. É evidente que essa decisão pode ser alterada toda quinta-feira. Toda quinta-feira as pessoas podem decidir, estava indo, não vou mais. Não ia, pretendo ir. O que não pode, porque escola não funciona desse jeito, resolve no dia você vai, resolve se não vai. E daí não há organização que possa sustentar esta prática. Então, mas a mudança, nós queremos simplesmente dar conforto para a decisão das famílias. Sempre podem optar por um ou por outro, desde que avisem no tempo. O nosso tempo é quinta, porque nós teremos a sexta para ajustar isso, para mudar o modelo a partir da segunda. E tenham um pouco de paciência, porque amanhã ainda é quarta-feira, tá certo? Na quinta nós teremos e resolveremos como é que vocês devem vir a partir da segunda-feira. Terça, desculpa. Segunda-feira é feriado. É terça-feira. Aqui tem perguntas, mais de uma vez, falando da questão de aglomeração de pais na hora da saída. Então, nós teremos as marcações na calçada também, né, para que o tumulto seja controlado. Então, mantemos ainda o mesmo sistema de aviso que a mãe chegou, para a criança vir, né, vamos agilizar isto nesse sentido. Também nós temos um privilégio de termos 7 ou 8 entradas no colégio. Nós temos parte da educação infantil na Rua Mara Cabral Barbosa, no berçário até o infantil 2. Vamos cuidar ainda mais, tá certo? Repensar, então, e vamos usar, inclusive, a entrada que hoje é do espaço cultural para redistribuir os alunos. Agora, toda essa distribuição obedece ao quê? Se eu souber quantos alunos de cada uma das fases vão aderir à atividade presencial. O que nós temos que dizer é o seguinte: o cuidado para evitar aglomeração na entrada e na saída. Gente, nós continuamos aqui com a pergunta. Poderia fazer uma pergunta, Maura? Desculpa. Pode sim. Eu queria entender uma coisa, é um pouco confusa a situação. 100% dos alunos matriculados serão os pais, né, questionados sobre a decisão de retorno de aula presencial. O limite estabelecido pelo governo é de 35% da capacidade da escola, é isso? Capacidade não é de alunos matriculados, da capacidade é muito maior do que isso, certo? Tá, porque essa era a minha dúvida, se era 35% dos alunos, porque não. Se mais de 35%... vou dar um exemplo concreto. Eu tenho uma turma no infantil 3, tá? Que pode até ser verdade, que eu tenho hoje 8 alunos matriculados. Ok. Tá bem? Mas a capacidade dessa turma era 20. Ok. Tá bem? Então, é preciso pensar exatamente na capacidade. O que delimita é o distanciamento previsto na classe. Isso que não pode exceder.
Se Então, não tiver 1,5 isso metro eu estou por criança, perguntando aqui nem alguns que pais. não chegue aos 35, tá certo? Quantas crianças caberão dentro das salas? Esse vai ser o limite também para vocês autorizarem o retorno das crianças? Se ultrapassar o número, se mais crianças quiserem voltar do que a capacidade, isso pode acontecer? Exatamente isso. Nós estamos fazendo essa consulta exatamente para definir o modelo de retorno. Ok. Tá certo? Para definir o modelo de retorno. Então, eu sei que vocês estão preocupados com esse assunto, nós também. Mas enquanto não soubermos qual é a demanda, não conseguiremos equacionar esta situação de sala. Então, preparados para atender todas as situações, inclusive usando outros espaços. Não esqueçam que nós temos um espaço, o espaço cultural, tá certo? Que pode ser utilizado para qualquer outro tipo de salamento quando o distanciamento não permitir. Mas não é isto que deve acontecer. Não é esta a nossa conta, especialmente na educação infantil. Tá certo? O que eu queria entender era justamente isso, porque assim, muitas pessoas estão com medo. Por outro lado, muitas pessoas não estão. Muitas pessoas estão confiantes da estrutura e do trabalho da escola. Se, de repente, houver uma demanda de retorno maior, como é que a escola vai lidar com isso? Vamos entender. Com certeza. Se houver, respondendo por qualquer escola, tá certo? Se houver, e no momento que houver um aumento da opção por ficar, também está previsto para outra fase outro percentual que não os 35, tá certo? Não quero me adiantar, porque vai sair amanhã ou depois o plano X do Plano São Paulo. Então, começa por aí. Então, esse percentual mudará. O que não mudará é o distanciamento dentro da sala. E, portanto, é o parâmetro que nós temos a atentar em primeiro lugar. Tá bem? Agora, o que é o esforço do colégio e das escolas de modo geral? É estar atento e acompanhando a evolução da demanda pela atividade presencial. Ok, muito obrigada. Obrigada. Tem aqui uma colocação que a mãe manifesta aí a admiração pelo trabalho, com o protocolo, o conforto que seria para que os filhos permanecessem em casa em segurança, com as mesmas condições de ensino e possibilidade de desenvolvimento até o fim do ano. A possibilidade de desenvolvimento, a gente sabe que o modo de realizar na escola, o tempo que a criança fica aqui, ele é diferente do modo de realizar em casa, pela própria integração com outras crianças. Então, é uma outra dinâmica. Então, não há como garantir exatamente, termo a termo, a mesma forma. Vamos trabalhar para os mesmos objetivos de aprendizagem. Maura, boa noite. Fui eu que fiz a colocação. E, assim, eu confesso que eu estou satisfeita com o ensino que está sendo oferecido à distância, tá? Tenho muito orgulho, estou muito satisfeita, e eu acho que eles estão indo bem, mas eu me sinto compelida, coagida a tomar uma decisão de encaminhar para a escola, porque eu acho que vai acabar gerando uma diferença entre as crianças, entendeu? E eu acho que está indo bem, para mim está indo bem. Eu tenho 2, uma no infantil 5 e um no 3º ano, e os 2 estão indo bem. Agora, começa todo mundo a voltar. As crianças que vão para a escola vão passar mais tempo à disposição, com o professor, com várias atividades. E aí eu fico, poxa, então começo a me questionar, será que não seria melhor mandar? Mas eu não me sinto segura para mandar. Ó, vamos lá. Então, eu vou responder para você. Por favor, senhor Arthur. Vamos lá. Olha, primeiro, a primeira questão que você tem que resolver é a segurança que você tem que sentir. Certo? O que o colégio tem que fazer? O colégio tem que fazer é oferecer o remoto e chegar ao final do período e ter atingido os mesmos objetivos. Tá certo? Isso precisa acontecer. O que acontece é que no remoto não convém ficar aquele tempo que a criança fica na escola, porque do ponto de vista de, vamos dizer, conteúdo curricular,
no presencial, há perdas, tempos que acontecem outras coisas, brincadeiras e que tais, e que isso realmente há uma diferença, que você não convém fazer com que as crianças fiquem em atividade online as mesmas 5 horas que ficam na escola. Ora, o compromisso da escola tem que ser atingir os mesmos objetivos. E em qualquer momento que a gente perceba que as coisas não estão no mesmo nivelamento, nós vamos fazer ajustes para que isso aconteça. E, se você perguntar se alguém fez isto uma vez na história da humanidade, não. Nós estamos... Aliás, nunca ninguém fez educação infantil pela via remota. Tá? Então, eu posso dizer que, com muito orgulho, nós conseguimos adequar a nossa escola para fazer o melhor possível nesse tempo. E, da mesma forma, isso vai continuar acontecendo com esse que nós chamamos concomitante e não híbrido. Porque híbrido é o que nós fazemos a partir do 6º ano, do 5º ano, quando é possível fazer com que as crianças do 5º ano fiquem às 5 horas online, coisa que não acontece com os menores. Então, a sua pergunta é absolutamente pertinente, a sua preocupação é legítima, mas eu entendo e respeito, mais do que ninguém, o direito dos pais que não estão seguros de continuar pela via remota. Seu Arthur, eu vou aproveitar, então, com relação, por exemplo, eu não pretendo mandar as minhas crianças, mas agora, hoje, eu soube, então, que a aula não será, provavelmente, com a professora. Então, eu não falei isso. Não, provavelmente, não, eu entendo, não é uma crítica, só uma constatação, né? Vamos supor que os meus que ficarão em casa trocarão de professora. Então, eles terão outra perda, além de não ir para a escola, eles terão uma troca de professora. Mas é que olha, você está prestando uma resposta que eu não consigo dar. Eu não tenho certeza. Mas eu não tinha pensado nessa questão da professora e eu realmente acho que vocês não vão conseguir fazer isso. Não, eu avisei que a possibilidade de ensalamento novo é possível acontecer na escola como um todo, desde o berçário até o 3º ano do ensino médio. Sim, eu acho justo, não agora, é uma reclamação, mas só uma constatação, que se isso acontecer para uma criança pequena, é uma perda. Uma criança eu entendo você, mas não existe dom da ubiquidade, certo? Estar em 2 lugares ao mesmo tempo não é possível. Tá bem? Então, não, eu estou falando, não é uma crítica, eu vamos entendo. Começar do começo. Possibilidade, só estou dizendo que, de fato, se essas crianças pequenas tiverem as professoras alteradas agora, eu acho que vai ser ruim, vai ser prejudicial para elas, vai ser como quase que uma punição para quem fica em casa. Não, depende, e se a mudança for de quem ficar na escola? Oi, desculpa, não ouvi. E se quem mudar foi o professor que ficar na escola? Não, tudo bem. Então, pois é. Veremos todas essas questões mais para frente. Mas, eu confio principalmente na Gabi, sei que ela vai fazer o que tiver que ser feito, mas só estou colocando a minha insegurança. Eu garanto para você que nós estamos, no mínimo, há uns 3 meses, nos debruçando, estudando e conversando metodologicamente para que esse tipo de problema seja minimizado. Minimizado não é evitado. Por quê? No momento em que se decidiu, nacionalmente e bem, que há possibilidade de remoto e presencial ao mesmo tempo, sempre se previu a possibilidade disso. Então, nós vamos continuar minimizando esses efeitos, tentando fazer com que, inclusive, nunca uma decisão seja abrupta, fazer desaparecer a presença do professor de um grupo de alunos. Agora, então, se você perguntar, vocês já pensaram nisso? Já. Vocês têm solução para todos os problemas? Não. Certo? Não, por causa disso. Se, tanto no modelo como no outro, eu preciso do professor o tempo inteiro, e se eu tenho que fazer um grupo ficar em casa e outro na escola, o crime é impossível fazer que ele esteja em 2 lugares. Correto?
Sim, correto. Vou aguardar e ver, vou confiar em que vocês vão resolver da melhor maneira. Isso. Acredite que quase que individualmente serão analisados os casos, tá certo? E nós vamos fazer com que o menor número de mudanças aconteça. Tá certo, obrigada. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Gabi. Tem mais alguma questão que ficou aqui, Gabi? Porque aqui acho que foram todas mais colocações. Deixa eu olhar minhas anotações. Eu tenho. Aqui. Pode falar. Não, pode falar. Em relação a casos suspeitos ou confirmados, eu sei que isso a gente só vai conseguir saber no decorrer das aulas, né? Mas se tiver um suspeito, vai cancelar as aulas presenciais. Aí no dia seguinte, essa turma vai ter aula online. Aí vai ter que reorganizar, porque o meu está no primeiro ano, vai ter que reorganizar os grupos assim de um dia para o outro. Não. Deixa eu responder essa questão. Vamos lá. Eu tenho um grupo de primeiro ano que está frequentando com a professora Ana. Tomara que não tenha nenhuma no primeiro ano. Tá, vamos lá, certo? Nesta classe apareceu um caso suspeito. Tá bem? Esta turma deixa de ter o presencial. Essa turma passou a ser online. Quem é a professora dessa turma? A mesma que estava no presencial. Tá bem? Então, veja, sempre que acontecer um caso suspeito, aquela turma passa compulsoriamente, no mínimo por 14 dias, para o remoto. Não, perfeito, entendi. Daí, tudo automático para o remoto e fica aquela turma toda no remoto. A turma toda para o remoto. Quando vencer os 14 dias, a turma volta para o presencial. A não ser que alguém queira. Bom, se alguém quiser mudar de modelo, aí tá saindo de turma, certo? Não dá para... Olha, perfeito, tem que esperar o decorrer para ver como que vai ser tomado. Entendam bem, ó. Quando nós quando nós temos que oferecer uma coisa em dois modelos ao mesmo tempo, as mudanças vão sempre implicar em algum desconforto. Cabe a nós adotarmos soluções que causem o menor desconforto possível. E com quem será os nossos olhos? Com as crianças. E aí eu vou dizer uma coisa do alto da minha idade velha. Nem sempre o conforto das crianças, ou melhor, é aquilo que a mãe acha que é. Tá certo? Quer dizer, no fundo, do ponto de vista educacional, às vezes há outros interesses, outras relações que implicam ficar de um jeito e que nem sempre é a visão do processo da escola. Agora, com certeza, gente, nós não somos ninguém, em nenhuma escola e nem nós, especialmente nesse modelo de sensibilidade, vamos provocar coisas que não tenham resposta na lógica e no bom senso. Né? Então, nós vamos cuidar disso. Eu conversei bastante com a Gabi e com a Andréia também, porque isso acontece no Fundamental 1 do mesmo jeito, né? Deste problema, que rompe uma tradição da nossa escola, que é não ter mexida no meio do ano. Mas que tradição é esta? Que a partir de março tivemos atividade presencial e a partir de setembro vamos ter alguma coisa concomitante. Então é preciso que tenhamos isso foi um estudo bastante complexo para termos as melhores soluções diante do quadro que se nos apresenta agora. Mais alguém? Acho que do chat foram todas as questões. Eu que queria, professora Maura, agradecer muitíssimo a colaboração dos pais nesse processo. Eu vou dizer para você, todo mundo já viram no jornal, mas não no caso da nossa escola. Todo o projeto remoto não seria possível sem a presença dos pais, que ajudaram muito nesse processo e continuarão ajudando. Então, eu não canso de dizer o seguinte, ó,
as famílias foram colaborativas e, aliás, aproveitando, só não foram mais do que os professores, porque os professores merecem toda a nossa consideração, porque se reinventaram nesse processo. Realmente, aos professores, eu agradeço mais ainda do que a participação dos pais. Mas, inquestionavelmente, recebemos, sim, a colaboração dos pais nesse processo e vamos continuar recebendo. Posso dar um depoimento? Pode. Boa noite a todos. Alguns, eu acho que estão agora participando aí conosco, talvez já tenham retomado também, já tenham mandado as crianças, mas eu compartilho de algumas angústias que vocês estão colocando aí. A minha filha retornou ontem, ela é do Infantil 3, do Integral. Claro que a gente fica angustiado mesmo, sabendo se a gente está fazendo a escolha certa ou não, mas eu me senti muito confiante, escrevi isso agora no chat. Essa questão do professor que eles não vão encontrar, dos amiguinhos que eles não vão encontrar, a gente vai ter que administrar em casa, porque ela está muito feliz, ela foi ontem e hoje com muita vontade, muito ânimo para a escola, mas ela me questiona que a melhor amiguinha não está indo. Então, hoje ela perguntou, a fulana vai? E aí ela chegou e falou, mas a fulana não foi. Que ela gostou muito, que ela se divertiu, mas que a amiga não foi. Então, eu acho que é mais um desafio para a gente, diante de tanta mudança, tanta adaptação, né? Porque, claro, os professores talvez não sejam os mesmos, e os amiguinhos também talvez não sejam os mesmos. É uma adaptação, mas, de qualquer forma, queria agradecer vocês, porque está sendo um trabalho impecável. Não vale porque a Mariana é minha sobrinha, mas eu agradeço do mesmo jeito. Deixa eu mesmo dedar. Maura, tem uma pergunta sobre as aulas extras, natação, educação física, música, natação e educação física. As aulas permanecem e começam na semana que vem, junto com as crianças, mas as aulas permanecem. Mais alguém? Gabi, eu queria só confirmar a respeito de o Lorenzo agora, nesse período inicial, ele não volta. O Arthur falou que eu posso daí, a cada quinta-feira, quando eu resolver que ele volta, eu posso avisar. De que forma que daí eu faço essa indicativo para vocês de que a partir de tal quinta-feira, na outra segunda, que daí eu gostaria que ele retornasse? Qual vai ser a forma de aviso? Deixa eu voltar a minha fala só. Na quinta você avisa, nós vamos estudar e dar a resposta para você, porque estamos de estudar a situação, tá bem? Mas vamos lá. Diga, Gabi, como é que vai ser o meio? Pode ser por e-mail ou ligar para a própria Thalita ou para a gente. A Thalita está administrando isso. Como já fazia com os e-mails e também com as mensagens de aplicativo. Tá bom, Ju? Tá bom. Obrigada, Gabi. Nada. Gabi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Tudo. Então, tá bom. Uma dúvida em relação às máscaras. Eu estava vendo aqui que, assim, é preta, cinza e branca, né? Para o pessoal da tarde, seria só a cinza e a branca? Porque às 6 horas já saíram da escola, né? Sim, isso mesmo. Então, só cinza e branca a gente compra daí? Sim. Isso então, mesmo, Bruna. Então, tá bom. Muito obrigada. Nada. Gabi? Oi? Pode falar, Amanda. Deixa eu só entender uma coisa, não é só assim? Não. A cinza da 1 às 4 da tarde. Depois a gente volta para a branca das 16 às 19. Então, eles usam sempre 2 cores de máscara enquanto estão conosco. Quem é da manhã usa branca e preta, quem é da tarde usa cinza e branca. E vocês comentaram que pode ser adquirido em qualquer lugar, tem algum tecido específico ou não? Cada um. Na verdade, a recomendação das máscaras é buscar um tecido de algodão que é mais confortável para as crianças. Aí cada família pode usar o modelo que é mais conveniente para o seu filho. Ok, obrigada.
Maura, só vou fazer um comentário que a Mari... Nós estamos preferindo as máscaras lisas, porque a ideia é que elas sejam brancas, pretas ou cinza. Se elas são estampadas, aí você já começa a ter várias cores, e a ideia é que a gente possa, de imediato, identificar o horário e a cor da máscara. É uma garantia para a gente que a máscara foi trocada, pelo menos a cada 3 horas, tá? Maura, só vou dar uma informação aqui que a Mari, da secretaria, está conversando comigo. Ela me disse que o formulário com a consulta já foi enviado agora para os pais e que isso pode ser respondido quantas vezes forem necessário. Então, os pais conseguem voltar e manifestar o interesse do retorno da criança na quinta-feira antecedente, mas no mesmo formulário, tá bom? É possível, é só entrar no link e manifestar o interesse. Então, é melhor a gente deixar isso formalizado sempre pelo link. Isso. Tá? Troca da máscara acontecerá na hora do lanche? Não necessariamente, porque se a criança, por exemplo, entrou 1h da tarde e o lanche e a troca da próxima máscara será às 4 horas, se a máscara não estiver molhada ou suja, com uma necessidade de troca antecipada, ela até toma o lanche e volta a colocar a mesma máscara. E acho aí uma coisa também que é importante, só uma hora depois da gente pensar, muitos pais falaram do horário da saída das crianças, da aglomeração, mas é também importante lembrar que nós estamos num processo de retorno e, independente disso, a gente tem que respeitar o tempo dessa criança na escola. Então, em relação ao horário de saída, porque chega um horário que as crianças também se cansam, então, hoje nosso horário é até para a educação infantil até 5h15, com 30 minutos de tolerância, e primeiro ano até 5:45, que também é a tolerância. Nós paramos com as atividades pedagógicas 17h30. Gente, acho que é isso. Se nós não tivermos mais nenhuma colocação, podemos caminhar para o encerramento. E continuamos aqui disponíveis para esclarecermos outras dúvidas. Quem não acessou o nosso documento no site, acesse. Tem um específico de educação infantil, que é complementar a esse geral, que existem aspectos que dizem respeito exatamente à educação infantil, tá? Boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, Laura. Eu só queria esclarecer como será, eu não entendi como vai ser a saída das crianças, como que vai ser, como que vai funcionar. Nós temos, a partir de amanhã já vamos trabalhar com as marcações nas calçadas todas. As crianças vão estar divididas em alguns portões, para que essa saída seja mais controlada e que evite a aglomeração nos portões. Podemos seguir, então? Então, agradecemos aí. Arthur, você tem mais alguma coisa a falar? Não, eu já agradeci, Maura. Muito então, obrigado tá e boa noite a todos. Então, boa noite, muito obrigada e continuamos à disposição para conversar com vocês por outros canais aí, e-mail, telefone, estamos disponíveis para outras conversas que se fizerem necessárias. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Um beijo, viu? Tudo bem, Manu? Tava louca. Boa noite, viu? Um beijo. Beijo, obrigado. Boa noite.
Oi, Dani, tô vendo. Tem mais uma querendo vir para o infantil com a gente? Gabi, a Giovana tá aqui desesperada. Mãe, pergunta, pelo amor de Deus, Giovana, como que... Ela tá aqui do meu lado, me enlouquecendo. Mãe, pergunta quando o sexto ano volta. Mãe, pergunta. Giovana, como que eu vou perguntar isso? Não, mãe, aproveita, pergunta. Falou que vai até pro infantil. Mais uma pra você. Vai ajudar a gente lá. Vai. Obrigada, viu, Dani? Manda um beijo para as crianças. Ai, olha, eu tô aqui, se você soubesse a alegria que eles estão, a gritaria que eles fizeram. Eles já foram até na biblioteca matar saudade, eles querem ir na porta da escola todo dia, eu não sei mais o que fazer com eles. Eu que agradeço, Gabi, um beijo. Beijo, obrigada. E terça-feira, se Deus quiser, estarão aí saudáveis. Todos. Um beijo. Nada. Um beijo. Eu vou voltar também, terça-feira.